Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 5º domingo do tempo comum. E eu gostaria de hoje dar uma maior relevância à primeira leitura e o Evangelho. A primeira leitura, retirada do livro de Jó, é de uma importância espiritual muito grande, porque provavelmente ou já passamos por algo semelhante, ou estamos passando, ou iremos passar. Mas desta situação, normalmente, não seremos privados. E qual é a situação de Jó? Jó foi um livro escrito no Antigo Testamento para dar uma resposta para aquelas situações para as quais não temos resposta. Isto é, diante do sofrimento, da dor, da tragédia, nós sempre queremos uma explicação. Por quê? Por que isso? Por que assim? Por que neste momento? E são poucas as vezes que Deus nos concede a resposta. No mais das vezes, nós precisamos, como diz a palavra de Deus, que afirma que o justo vive pela fé, nós precisamos silenciar o nosso coração, dizer: Senhor, eu não te compreendo, eu não vos compreendo, mas eu creio. Jesus, eu confio em vós. Isto é, a nossa fé, a nossa confiança em Deus, não obstante não vejamos com clareza o porquê das coisas acontecerem daquele modo na nossa vida. E é claro que aqui eu me refiro às coisas aparentemente más, que ninguém entra em crise quando coisas boas sem porquê nos acontecem. A gente entra em crise quando coisas, pelo menos para nós, ruins nos acontecem sem um motivo evidente, aparente. Então nós tendemos a nos questionar. Até eu conversava com uma pessoa sobre esse assunto. Isto é, a pessoa passando por um sofrimento grande, fazendo uma leitura da sua vida, e ela queria compreender o porquê. Isso é lícito, mas nem sempre válido. Isto é, ela queria, ok, isso faz parte da nossa constituição, nós somos seres inteligentes, então nós queremos compreender as coisas, mas na nossa vida nem sempre compreendemos. Pois bem, então voltemos aqui para o livro de Jó. Então Jó, que passou por um grande sofrimento, Jó perdeu todos os seus bens, Jó
perdeu a sua saúde, perdeu os seus filhos, perdeu os bens, ficou pobre, perdeu os filhos, todos os filhos, e consequentemente perdeu a sua posteridade, porque o pai, ele permanecia por meio da vida dos filhos. Quando ele morresse, o seu nome de alguma maneira perduraria nos seus filhos, mas se ele perdeu todos os filhos, acabou a sua existência. Mas não só perdeu os bens, não só perdeu os filhos, ele também perdeu a saúde, foi tocado por uma lepra, que diz que ele se coçava com um caco de telha. Vocês podem depois pegar o livro de Jó, eu aconselho fazer uma leitura espiritual deste livro, e diz aqui que Jó, depois que perdeu tudo, a sua esposa lhe diz, Jó, capítulo 2, versículo 9, persistes ainda em tua integridade, isto é, depois de tudo isso que te aconteceu, tu ainda continuas tendo fé, tu ainda continuas vivendo de acordo com os teus princípios, com os seus valores, vivendo segundo aquilo que você acredita ser certo, você ainda persiste em viver assim, isto é, não obstante tudo isso que lhe acontecera, Jó insistia em crer em Deus e em viver segundo os seus valores, os seus princípios, procurando ser um homem virtuoso. Então, a mulher de Jó o questiona, e é por isso então que a primeira leitura de hoje começa assim, com Jó dizendo, não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Isto é, esta luta de continuar vivendo segundo a nossa fé, apesar das nossas lutas, apesar dos nossos problemas, continuar vivendo seguindo os nossos valores, sendo homens e mulheres de princípio, é uma luta, porque somos constantemente tentados a viver segundo as facilidades, a aproveitar, aspas, as oportunidades de prazer, de satisfação, de vantagem que nos são oferecidas, mas viver segundo a fé, os princípios, os valores que você tem, é uma luta constante. Se você, meu santinho, minha santinha, se você procura viver segundo a sua fé, você sabe que é uma luta a vida do homem sobre a terra. Isto é, não é fácil crer. Começar a crer é fácil. Continuar crendo no decorrer da nossa vida, nas várias circunstâncias que nos são apresentadas, é uma luta considerável. Pois bem, então, Jó estava nesse entrave, lutando para continuar crendo, mas o sofrimento foi tão grande que Jó, que não tinha fé na ressurreição, coisa que nós temos, mas Jó não tinha fé na ressurreição, porque a fé na ressurreição é uma realidade, foi uma revelação tardia no Antigo Testamento. É somente lá no livro dos Macabeus que nós iremos começar a ver a fé na ressurreição. Até então, qual era a fé comum de Israel? Que a morte era o destino de todos, dos bons e dos maus. Depois evoluiu que, é verdade, a morte era um destino de todos, mas existia um lugar melhor para os que praticavam o bem, mas um lugar na morte e um lugar no esquecimento para aqueles que faziam o mal. Depois, Deus pedagogicamente vai revelando a verdade de acordo com a nossa capacidade de apreendê-la. Depois, Deus revela, e o povo de Israel começa a crer, que existia um lugar bom com quem nós poderíamos dialogar com Deus até, mas na nossa alma apenas. Então, depois de mortos, os bons iam para um lugar bom, a nossa alma ia para um lugar bom,
e os maus iam para o Sheol, para o fogo, para sofrer. E só depois, por último, já no livro dos Macabeus, vem a fé na ressurreição, que não apenas a nossa alma, mas o nosso corpo, no nosso corpo nós veríamos a Deus. E seríamos recompensados não apenas na nossa alma, mas também no nosso corpo, pelo bem que praticamos. E seríamos castigados não apenas na nossa alma, mas também no nosso corpo, pelo mal que praticamos. Mas aqui, no contexto histórico em que foi escrito o livro de Jó, esta fé ainda não existia, ainda não tinha sido revelada. Então Jó cria que para o mesmo destino iam os bons e os maus. Então ele para e pensa: eu procurei fazer tudo o que é certo, e no fim das contas vou morrer como todos os outros. Eu esperava ser recompensado nesta vida pelas coisas boas que eu fiz, porque era esta a mentalidade de então. Deus recompensa aqui e agora. Já que não existe recompensa póstuma, já que não existe recompensa após a morte, Deus recompensa aqui na terra, dando riqueza, dando muitos filhos, dando saúde. Só que Jó perdeu tudo isso. Jó perdeu riqueza, Jó perdeu os filhos, Jó perdeu a saúde. Só que Jó parava e pensava: mas onde foi que eu errei? Que mal foi que eu fiz para que eu seja castigado desta maneira? E este era o questionamento de muitos na época em que o livro de Jó foi escrito. O povo de Deus via que sofria e observava que os maus prosperavam, que os maus progrediam, que os maus eram robustos e sadios, e começaram a entrar em crise. Onde está Deus? Então, vamos lá. Este questionamento de Jó não é de todo o nosso, porque nós cremos na ressurreição e sabemos que o Senhor nos recompensará pela nossa fé. Mas na situação, naquele contexto de Jó, isso não existia. Então Jó está aqui num profundo sofrimento. Então ele chega mesmo a pedir a morte. Diz então Jó capítulo 3, versículo 1: então, diante de todo aquele sofrimento, ele perdeu os bens, ele perdeu os filhos, ele perdeu a saúde, e a sua esposa o está azucrinando, dizendo: para que ter fé? Você ainda vai continuar tendo fé? Você ainda vai continuar vivendo segundo os seus princípios? E diz que Jó se deixou vencer pela dor, abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Disse: maldito o dia que eu nasci, e maldito o homem que foi dizer ao meu pai: nasceu-te um filho. Isto é, ele está tomado pelo seu sofrimento. Infelizmente, não são poucas as vezes em que as pessoas, quando sofrem, são tentadas ao desespero, a se deixar levar pelo seu sofrimento. Então, meu santinho, minha santinha, se você está passando por uma situação difícil na sua vida, você é chamado a pedir desde agora a Deus o Espírito Santo, o dom da fé, aquela fé que Jó não tinha, mas que nós podemos ter, aquela força que não estava ainda disponível para Jó, mas que está disponível para nós, para que você não se deixe vencer pelas dificuldades da sua vida, quaisquer que elas sejam, porque Deus, como diz a sabedoria popular, Deus dá o frio conforme o cobertor. Se Deus, meu santinho, está permitindo essa provação na sua vida, é porque Deus não deixará faltar a graça, as graças necessárias para que não só você supere essas dificuldades, mas para que você tire um bem maior dessas dificuldades. Então vamos lá. Vamos desde o início suplicar a Deus o Espírito Santo, suplicar a Deus sabedoria, para que eu
eu viva as cruzes que me são apresentadas com o Espírito de Jesus, com aquela mesma atitude com que Jesus viveu a sua cruz, que foi a mesma atitude com que os santos, que tinham os mesmos sentimentos de Cristo, viveram as suas cruzes. Pois bem, então Jó, que ainda não tinha toda a graça necessária, que não tinha, melhor dizendo, a fé na ressurreição, Jó se deixa levar pelo seu sofrimento. Então, ele maldiz o seu dia. Ele diz aqui no versículo 11, Jó, capítulo 3, versículo 11: porque eu não morri no seio materno, era melhor ter morrido do que viver assim. Talvez você já tenha dito algo, infelizmente, algo semelhante. Porque eu não morri para estar sofrendo tudo isso? Porque eu não fui um aborto? Assim eu nunca teria existido. Percebe que as palavras de Jó são palavras fortes. Ele não usa expressões fracas. Ele amaldiçoa o dia que nasceu, ele pede para ter morrido, deseja mesmo ter sido um aborto. E ele diz, ele fazendo uma leitura do seu sofrimento: em lugar de pão eu tenho suspiros, e os meus gemidos se espalham como água. Isto é, assim como quando você derrama água, a água se espalha, os seus gemidos eram tantos que se espalhavam na sua vida. Todos os meus temores se realizam, isto é, tudo aquilo que eu temo acontece. Eu estou com medo de que algo aconteça, vai acontecer. Todos os meus temores acontecem, e aquilo que me dá medo me atinge. Não tenho paz nem descanso, e o meu sono é só agitação. Crê em Deus Pai, né? Percebeu que não era pouca coisa não, né? Ele não tinha sossego nem enquanto dormia. Ele vai dizer aqui mais à frente, mas não tem como ler tudo, vocês podem ler depois em casa, que quando ele ia dormir pensando, pelo menos enquanto eu estiver dormindo, eu me esqueço das minhas dores. Ele era atormentado por pesadelos, uma alma agitada. E aí, no versículo 6, ele diz: ah, Senhor, se pudesses pesar a minha aflição e colocasses o meu infortúnio em uma balança, o Senhor veria que o meu infortúnio é mais pesado do que a areia do mar, do que a areia das praias. Isto é, ele está exagerando como a maioria das pessoas exagera quando está sofrendo. Isto é, para ele o seu sofrimento era grande, sem sombra de dúvidas, mas para ele era o maior de todo mundo. O meu sofrimento é maior do que o peso de todas as areias das praias. Se nós puséssemos em um prato as areias, a areia das praias, e colocasse no outro prato o meu sofrimento, diz Jó, o meu sofrimento pesaria mais. Eu estou sofrendo muito, Senhor. As setas do Todo-Poderoso se cravam em mim. O meu espírito bebe veneno todos os dias, e os terrores de Deus me assediam. Quem me dera que a minha vontade se cumprisse. E qual era a sua vontade? Morrer. Quem me dera que a minha vontade se cumprisse. Mas Deus continua a esmagar-me, e Ele deixa a dor cortar todos os meus dias. E Ele pede, versículo 24, Jó, capítulo 6, versículo 24: ensinai-me e eu calarei, mostrai-me em que falhei, mostra-me, Senhor, em que foi que eu errei, mostra-me, Senhor, por que eu estou sofrendo assim. E a palavra diz que pelo menos agora Deus não fala. Meus irmãos, esta atitude espiritual, ela é necessária para nós. Nós também, se não passamos ou estamos passando, passaremos por situações em que a nossa fé será provada, e nós precisamos, quando não recebermos de Deus uma palavra que nos esclareça o porquê daquele sofrimento, nós temos que dar um salto na fé e dizer: Jesus, eu confio em vós. Eu não compreendo o porquê
de todas as coisas, mas eu confio em vós. Em tuas mãos, em vossas mãos, Senhor, eu coloco a minha alma, o meu espírito, eu me entrego em vossas mãos. E isso é libertador, meus santos, porque Jó não sabia, mas nós sabemos que Deus amou tanto o mundo que nos deu o seu filho. Jó não sabia disso, mas nós sabemos, e nós não podemos duvidar do amor de Deus. Nós nem sempre iremos compreender os desígnios de Deus na nossa vida, mas nós sempre poderemos confiar no amor de Deus, olhando para a cruz, o quanto Ele nos amou. Alguém que me ama tanto assim, não pode me enganar. Alguém que me ama tanto assim, não vai me virar as costas. Então, se Deus está permitindo esta provação, tem um significado, e eu não vou inquirir Deus. Eu não vou querer colocar Deus no canto da parede e exigir que Ele me conte os seus desígnios, porque, como diz Isaías no capítulo 40, vocês podem depois pegar, Isaías capítulo 40, versículo 13, diz assim: quem pode conhecer a mente do Senhor? Imagine uma formiga querer compreender o meu pensamento. É presunção, né? Quem és tu, formiga? Nada. Agora imagine o homem querer compreender a mente de Deus. Eu já falei a vocês que a distância entre mim e a formiga é menor do que a distância entre mim e Deus. Porque entre mim e a formiga, a distância está entre uma criatura irracional e uma criatura que dizem que é racional. Mas a distância entre mim e Deus está entre o Criador e a criatura, entre o eterno e o finito e o temporal, entre o onipotente, onisciente e o fraco e ignorante. Então a distância entre Deus e o homem é muito maior. Ora, se seria presunção a formiga querer conhecer o porquê das minhas decisões, é presunção nossa, meus santos, querer compreender os pensamentos de Deus, porque estão os meus pensamentos tão distantes dos vossos, como o céu está distante da terra. Não é assim que diz a palavra? Não é assim que diz o profeta Isaías? Quem pode conhecer a mente de Deus? E isso atingiu tão profundamente a comunidade cristã, que nós iremos encontrar em duas passagens do Novo Testamento, São Paulo citando explicitamente esta passagem do profeta Isaías. Vocês vão encontrar em Romanos capítulo 11, versículo 34, São Paulo vai dizer explicitamente: quem pode compreender o pensamento do Senhor? E quem pode ser o seu conselheiro? Romanos capítulo 11, versículo 34. E vocês vão encontrar também em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, São Paulo repetindo à comunidade de Corinto: quem é que pode compreender o pensamento de Deus? E por que é que São Paulo repete tanto isso? Porque nós tendemos a querer ter Deus na palma da nossa mão. Nós queremos ter um domínio sobre Deus e dizer: ah, eu conheço muito bem Deus. Não, meu santinho, nós conhecemos um pouco, nós conhecemos aquilo que Ele nos deu a conhecer, mas a nossa ignorância de Deus é muito maior do que aquilo que dele conhecemos. Então nós conhecemos um pouco, e aquilo que conhecemos é verdade, mas existe muito mais de Deus que nós nunca iremos conhecer, porque nós não podemos, com a nossa mente criada, compreender, abarcar o incriado, o eterno, o infinito. Então, o que é que nos cabe fazer? Jesus, eu confio em vós. E quando isso você faz, você se humilha, mas ao mesmo tempo você será elevado. Você se humilha porque você se reconhece criatura,
fraco, limitado, mas você ao mesmo tempo, você é elevado, que quando você se rebaixa na presença de Deus, Ele exalta você. E quando você se humilha na presença de Deus, você destrona Satanás no seu coração, que é ele quem fica perturbando os seus pensamentos e o seu coração, para que você, não compreendendo Deus, contra ele se revolte. Você fique com raiva de Deus. Como, ao contrário, a nossa atitude deve ser de confiança no Senhor. E um dia, meus santos, no céu, nós veremos o porquê de todas as coisas. E qual será a nossa postura? Nós iremos louvar a Deus. Nós iremos dizer: o Senhor é bom, retos são os seus caminhos. A palavra do Senhor é correta, a palavra do Senhor é boa, a vontade do Senhor é boa, é justa, é santa. E nós iremos louvar o Senhor como o salmista hoje nos chama a louvar. Diz aqui: é grande e onipotente o nosso Deus, seu saber, sua vontade, seus desígnios não tem medida nem limites. O Senhor Deus é o amparo dos humildes, mas Ele dobra até o chão os que são ímpios. Ele dobra até o chão os orgulhosos, mas o Senhor é muito bom para com todos, e os bons, os humildes, podem experimentar a sua bondade. Então, meus santos, a primeira atitude nossa hoje é essa. Nós vamos diante das situações nubladas, das situações que nós não compreendemos totalmente, nós iremos louvar a Deus e dizer: Senhor, só vós sois bom. Eu louvo a vossa grandeza, eu confio em vós, e eu sigo nos vossos caminhos de olhos fechados. Eu apenas vos peço, Senhor, não largueis a minha mão, porque senão eu caio. Me ajude, Senhor, a caminhar na fé, a viver de fé, mas saiba, Senhor, eu sou, embora a mim tenha sido dado muito mais do que a Jó, eu sou mais fraco do que Jó. Ajude-me, Senhor, porque eu entregue as minhas próprias forças, farei pior do que Jó. Jó se enraiveceu, brigou contra Deus, mas não perdeu a fé, permaneceu em Deus até o fim. Eu, Senhor, sem a vossa graça, eu não posso nada. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu espero em vós, e com a vossa graça, eu continuarei cantando os vossos louvores, mesmo que eu não compreenda a vossa ação na minha vida. Vamos lá, meus santos, vamos hoje, terminando esta missa, voltando para casa, depois na sua oração pessoal, tecer um louvor a Deus. E eu convidaria você a pensar nas coisas mais tristes que aconteceram na sua vida, e você pensando naquelas realidades tristes, você vai louvar a bondade de Deus. Com isso você vai humilhar Satanás, com isso você vai dar mais um passo na sua fé. Você vai pensar naquelas realidades que fez você chorar. Você vai pensar nesta cruz que está pesando, e você vai dizer: Jesus, eu confio em vós, eu confio na vossa bondade. Jesus, o Senhor é bom. Eu é que não consigo ver a vossa bondade, mas o Senhor é bom. Eu creio na vossa bondade, eu creio na vossa misericórdia, eu creio na vossa compaixão, e eu creio que vós estáis comigo, mesmo quando eu me sinto abandonado. Porque quando sofremos, tendemos a nos sentir abandonados. Pois bem, Senhor, eu me sinto abandonado, você pode dizer, eu me sinto abandonada, mas eu sei que vós estáis comigo. A minha fé é maior e mais forte do que os meus sentimentos. Pois bem, meus santos, e isso é libertador, quando nós somos capazes de viver não mais guiados pelos nossos sentimentos, mas guiados pela nossa fé, por aquilo que nós sabemos, por aquilo que nós contemplamos. Pois bem, no evangelho de hoje, nós encontramos a sogra de Pedro doente, e diz aqui a palavra que eles logo apresentam a sogra de Pedro a Jesus,
Jesus cura a sogra de Pedro, que estava com febre, e diz que, versículo 31, Jesus se aproximou, segurou sua mão, ajudou-a a levantar-se, então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. Quando a sogra de Pedro foi livre, foi liberta da febre, ela começou a servir a nosso Senhor. Aqui nos dá a ocasião de fazer uma relação com aquela passagem lá do livro do Êxodo, no capítulo 7, versículo 16, quando Moisés vai ao faraó e pede que o faraó deixe o povo partir, que o faraó deixe o povo ser liberto, para que possa servir ao Senhor, para que possa prestar um culto de adoração ao Senhor. O faraó não permite, então Deus mesmo liberta o seu povo, para que o seu povo o sirva. No cântico do Benedictus, Lucas capítulo 1, versículo 74, nós padres religiosos, sacerdotes religiosos e também o povo de Deus que reza, por exemplo, a liturgia, rezamos todos os dias lá, Lucas capítulo 1, versículo 74, libertos do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor. Isto é, Deus nos liberta para que nós possamos servi-lo de verdade. A nossa compreensão muitas vezes é de uma libertação isto é, Deus me liberta do mal, Deus me liberta, ou alguém me liberta de uma escravidão. Sim, este sentido é verdadeiro e é válido, mas existe um outro tipo de liberdade mais, digamos, mais excelente, quando eu não só sou livre de alguém, mas eu sou livre para amar a Deus. Quantas vezes você percebe no seu coração esta escravidão que o impede de amar a Deus, esta dificuldade que você sente de crer em Deus profundamente? Pode ser que eu tenha pregado a respeito da vida de Jó, e você tenha ouvido tudo isso, e ao mesmo tempo você se sente presa aos seus sentimentos de dor, aos seus problemas, às suas dificuldades. Pois bem, peça a Deus que o livre, assim como Jesus livrou a sogra de Pedro daquela febre, de modo que ela se colocou a serviço de Jesus, que Jesus livre você, liberte você dos seus apegos, dos seus medos de crer em Deus, do seu medo de amar a Deus acima de todas as coisas, que livre você do seu egoísmo, que procura sempre as coisas que lhe são mais agradáveis, mesmo que para isso você pise em tudo e em todos, porque em primeiro lugar está você e a sua vontade. Então que Deus livre você, que Deus cure você dessa febre, para que você, assim como o povo de Deus no Egito foi livre para adorar a Deus, assim como no livro do Benedictus, no livro do evangelista Lucas, no cântico do Benedictus, que fala que libertos dos nossos inimigos, nós vos sirvamos sem temor. E assim como a sogra de Pedro foi liberta daquela febre e serviu ao Senhor, que você também sirva a Deus. Peça ao nosso Senhor essa liberdade interior, não uma liberdade em que você usa a sua liberdade para a escravidão, isto é, você usa a sua liberdade para pecar, você usa a sua liberdade para se entregar às drogas, você usa a sua liberdade para enganar os outros, você usa a liberdade para trair. Isso é usar a liberdade para a escravidão, que todas as vezes que você se entrega ao pecado, você se entrega à escravidão. Mas quando você usa a sua liberdade para servir a Deus, para amar a Deus, para por amor a Deus servir os irmãos, e por amor a Deus amar os irmãos, isso é libertador. É claro, meus santos, eu compreendo, não é fácil.
Se viver na liberdade dos filhos de Deus, se viver na liberdade da graça fosse algo fácil, todos nós faríamos. Então é uma luta a vida do homem sobre a terra. Viver conforme a nossa fé, viver conforme a liberdade que o Senhor nos conferiu desde o dia do nosso batismo, não é fácil. Mas nós podemos pedir a Jesus, nós podemos ir ao encontro de Jesus no sacramento da confissão. Nós podemos, se você está em estado de graça, pedir uma maior liberdade interior quando você recebe Jesus na Eucaristia. Pedir essa liberdade de amar a Deus e de agir não conforme o seu egoísmo, mas conforme o Espírito de Cristo. Pedir esta graça na sua oração. Quando você estiver ali rezando o seu terço, pedir a Nossa Senhora, ela que foi 100% livre, que nunca agiu movida pelo egoísmo, mas sempre movida pela graça, para que ela ensine você a amar Jesus com todo o seu coração, com todas as suas forças, com toda a intensidade. Pedir a Nosso Senhor, sabendo que se Ele está inspirando você, esta oração, Ele quer conceder a você esta graça. Isso que você está pedindo, a graça de amar a Deus, é bom? É boníssimo. E o que é bom vem de nós? Não, o que é bom vem de Deus. Ora, se Deus está me inspirando esse desejo, é porque Deus quer me conceder esta graça. Porque, como bem disse a nossa santinha, de quem temos as relíquias aqui dentro do nosso altar, Santa Teresinha do Menino Jesus, Deus não nos inspira desejos irrealizáveis. Então peçamos hoje, neste 5º domingo do tempo comum, a graça desta liberdade interior, liberdade das nossas feridas que nos fazem voltar sempre para o pecado, para o egoísmo, para a falta de caridade. Pedir a Nosso Senhor que nos liberte de tudo isso, para que nós possamos servi-lo e adorá-lo, e por amor a Ele, servir e amar os nossos irmãos, para que nós sejamos aqueles homens e mulheres sonhados, pensados por Deus, quando Ele nos chamou à existência. Só assim, meus irmãos, mesmo a vida do homem sendo uma batalha, uma luta, um combate sobre a terra, nós poderemos dizer, não como Jó, ferido e marcado por todo o seu sofrimento, mas que não conseguiu dar o passo na fé, mas poderemos dizer como São Paulo, que também teve muitos combates, mas o que foi que, ao contrário de Jó, São Paulo disse: combati o bom combate, terminei minha corrida, guardei a fé, resta-me receber a coroa da glória reservada para mim. Que Deus nos conceda a todos nós esta fé, para que, como filhos de Deus, possamos viver nesta mesma verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.